Diz assim a palavra, se você tem a palavra, a Bíblia, você pode abrir, por favor, Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 11. Se você não tem, pode ficar tranquilo que eu vou fazer essa leitura e você junto comigo vai só acompanhar e nós vamos conversar um pouco a respeito das instruções ou das informações que Paulo tem para mim e tem para você. Diz assim a palavra: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Maravilha, né? Paulo está terminando essa carta, ele chama a atenção dos Gálatas, quando ele fala no versículo 11, Vede com letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Ele tinha uma dificuldade na visão, e nós já falamos nisso algumas semanas atrás. Ele tinha uma dificuldade, ele reconhecia nos Gálatas, os Gálatas o amavam de tal forma que ele, Paulo, reconhecia que se fosse possível, eles tirariam seus próprios olhos, dariam para Paulo, porque eles reconheciam o valor de Paulo. E Paulo, ao escrever esta carta, ele faz uma correção, ou ele leva os Gálatas a fazer uma análise sobre as informações negativas que os falsos profetas, ou melhor, que os falsos mestres estavam trazendo para dentro da igreja de Jesus. Estavam trazendo a lei judaica para dentro da igreja. E durante todo o que nós já falamos e já aprendemos com Paulo, ele agora vai terminar dizendo que ele escreveu com grandes letras, porque ele tinha dificuldade de visão. E aí nós recordamos essa dificuldade de visão lá atrás, né? Quando ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, aquela luminosidade que atingiu de tal maneira a vista de Paulo, que ele caiu, na época ele era Saulo, e a vista dele, que teve umas escamas que caíram, e agora já no final do seu ministério, ele tinha essa dificuldade na visão. Mas isso aí fazia lembrar daquele grande encontro que ele teve com Jesus. E ele vai falar sobre isso. E ele vai falar no versículo 12, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades. Você lembra que nós temos falado aqui que os judaizantes, os falsos mestres, queriam que aqueles que eram gentios, que tinham ouvido falar do Evangelho de Cristo, tinham aceitado o Evangelho de Cristo, estavam querendo obrigar os crentes em Jesus Cristo a também se circuncidarem, a se cumprisse um ritual judaico. E ele estava falando assim para eles: eles querem se ostentar na carne, eles querem vos constranger a circuncidar, mas somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, eles estão querendo que vocês façam isso para que eles não sejam perseguidos, para anunciar o verdadeiro evangelho. Anunciar o verdadeiro evangelho sofre-se perseguição, abençoado. As pessoas rejeitam. E aí, o que eles fazem? Não, vamos acomodar, vamos colocar rituais judaicos dentro da igreja, que aí todo o povo, todos os religiosos vão aceitar com tranquilidade, e eles não sofreriam perseguição. E ele está dizendo isso, que eles não estavam preocupados em guardar a lei simplesmente, eles estavam querendo também ficar livres de uma futura perseguição que essa Paulo sim estava recebendo. E ele continua dizendo: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para que se gloriarem na vossa própria carne. Mas longe, aí no versículo 14, fantástico, ele vai dizer: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles queriam glória para si, porque eu realizo, eu faço, eu aconteço.
eu faço, eu cumpro todas as coisas. A lei diz isso, eu vou cumprir a lei. Só que Paulo está dizendo que ele não se gloriava em si mesmo. Eles queriam essa glória. Paulo diz assim: eu só vou me gloriar, eu não vou me gloriar em mim mesmo, na minha capacidade, mas eu vou me gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que nessa cruz, no versículo 14, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse é o Evangelho de Cristo. É Cristo quem faz. Cristo fez uma grande obra. Cristo se deu por nós. Nós já falamos em outras semanas aqui sobre Jesus. Ele trocou comigo e com você. Ele viveu a minha morte para me dar a sua vida. Ele fez uma troca comigo. O salário do pecado era a morte. Então Jesus morre. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E ele fala assim comigo: Diller, eu pago o preço do seu pecado e te dou a minha vida, a nova vida em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. Então, se nós vamos nos gloriar, a gente não se gloria na nossa própria capacidade, mas a gente se gloria na obra perfeita que Cristo fez na cruz do Calvário, quando ele pagou o preço por mim e por você. E aí no versículo 15 ele vai dizer: pois nem a circuncisão e nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o ser nova criatura. Isso é que tem valor, é ser uma nova criatura. Aquela experiência de Nicodemos com Jesus, quando Jesus falou que importava a necessidade de nascer de novo, ser uma nova criatura, e é uma nova criatura gerada pelo Espírito Santo. Isso é que tem valor, abençoado. É ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é praticar o judaísmo ou deixar de praticar o judaísmo, ou praticar qualquer outro tipo de religião. Eu pratico ou não pratico? Não é assim. O importante, e Paulo vai dizer isso agora aqui, que o que tem valor, o que tem importância é ser uma nova criatura. A nova criatura que nasceu do Espírito, nasceu da água e nasceu do Espírito. A nova criatura é o Espírito Santo que agora reina dentro de você. Ele te gerou de novo, é um novo ser. O segundo Adão, que nós já falamos aqui também, Paulo vai dizer na uma de suas cartas sobre o segundo Adão. Nós temos a natureza do segundo Adão. A gente fica muito preso à natureza do primeiro Adão. Aí a gente fica se justificando com as nossas práticas de pecado. Mas nós temos a natureza do segundo e último Adão, que é o próprio Jesus. É essa natureza que reina em mim e reina em você. Por isso que alguns capítulos atrás, ele falou o quê? Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Então ele está dizendo, se tem algum valor, o valor está aí, em ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer no versículo 16: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Que regra é essa? Da nova criatura, de andar no Espírito, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre os janeleiros. Viver como nova criatura é ter certeza que a paz de Deus será o árbitro do seu coração. Quando você estiver diante de uma situação muito complicada, a paz do Senhor, ela vai chegar ao seu coração. Ela que vai ser o árbitro, ela que vai conduzir a sua atitude. Você com certeza vai experimentar das misericórdias do Senhor a seu favor. Ok? E no versículo 17, ele já está encerrando a carta. Ele vai dizer assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ninguém fale mal de mim, porque eu não trago a marca da circuncisão. Não é isso, ele já tinha sido circuncidado, se deixou circuncidar, mas não era essa a marca do corpo. Não é uma marca que você faz uma... Desculpa, se você gosta, fique à vontade, não estou falando contra isso. Não é colocar uma marca de uma tatuagem que vai trazer que vai falar de você. Não. Paulo está dizendo o seguinte: ninguém, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas de Jesus. Um dia eu trouxe uma mensagem na Igreja Povo de Deus do Brasil sobre as marcas do vencedor. As marcas do vencedor. As marcas do vencedor que me faz ser um mais que vencedor. O vencedor é Jesus. E ele, pela misericórdia dele, me coloca e te coloca como um mais que vencedor. As marcas de Jesus estavam no corpo de Paulo. Essas marcas é que tem que nos acompanhar. É a marca da misericórdia,
é a marca do amor, é a marca do perdão. Isso são marcas. E se você lembrar bem, Jesus, quando estava na cruz, ele, quando olhou para aquelas pessoas que estavam ridicularizando, que estavam condenando ele, que estavam, Senhor, ridicularizando o seu reino, o rei de Israel, e ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Trazendo no corpo as marcas de Jesus, os sentimentos de Jesus é que tem que reinar na sua vida. É isso que faz diferença. Mas vai reinar na sua vida se você é uma nova criatura. Vai reinar na sua vida se a natureza do segundo Adão for o que dirige você. Essa é a regra. E com essa regra, a paz e a misericórdia vai estar sobre você. E termina com uma bênção dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. É a graça do Senhor, é o favor de Deus por mim e por você. Nós não merecemos nada disso, mas foi um favor dele. É a graça do Senhor sobre mim e sobre você. Seja contigo, você que é irmão em Cristo Jesus, com o vosso espírito.